Vamos lá, turminha? Vamos dar continuidade aí às nossas atividades, né? A explicação para que vocês consigam compreender. O conteúdo que nós estamos vendo agora é a fração. E nós estamos na página 53 do EMAI. E a fração é um conteúdo que não é muito de fácil entendimento. A gente precisa ter a compreensão do que significa realmente a fração, tá? Então, tem gente que relaciona a fração somente com o desenhinho aí, né, onde a gente pinta a parte de um inteiro. Mas a fração, ela é muito mais do que isso, né? Esse desenhinho é uma representação fracionária, mas eu posso ter a fração de um número, eu posso ter a fração de uma quantidade de dinheiro, posso ter a fração de uma quantidade de horas, né? Então, tudo aquilo que eu posso representar com números, eu posso representar também na forma fracionária. Por quê? Porque eu posso dizer que eu tenho 300 reais, ou eu posso dizer que eu tenho um quarto desse valor, um quinto desse valor, né? E aí, teoricamente, eu não tenho um desenho, mas eu tenho uma quantidade, né? Partes de uma quantidade, tá? Então, eu posso ter partes de um desenho, eu posso ter partes de um bolo, eu posso ter parte de uma quantidade, de um valor, né? Eu posso ter ter partes aí de várias situações que eu posso representar com números. Então, eu posso ter, por exemplo, falar que eu li 2/3 de um livro. Meu livro tem 100 páginas e eu li 2/3 dessa quantidade já, ou 2/5 dessa quantidade. E aí, o que eu preciso entender? Eu preciso entender como é que eu faço essa quantidade de páginas virar esse número fracionário, esse dinheiro virar o número fracionário, né? Que eu possa representar com o número fracionário. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Eu não posso me prender à ideia de que fração é só esse desenhinho pintadinho. Porque se eu fizer isso, vai ficar muito mais difícil quando vierem as situações problema, eu entender como é que eu encaixo a fração, por exemplo, numa quantidade de páginas, como é que eu encaixo a fração numa quantidade de dinheiro, numa quantidade de horas. Então, fica muito mais complicado. Agora, quando eu parto a primeira ideia que eu tenho de fração, o que é a fração? Fração é parte de um todo, é parte de qualquer coisa que eu possa dividir, eu vou ter uma fração, tá? Por exemplo, se eu tenho uma quantidade de alunos na minha sala, eu posso representar uma parte desses alunos com um número fracionário? Posso. Digamos assim, eu tenho 28 alunos na minha sala e eu digo assim, olha, apenas a metade dos meus alunos, apenas um meio dos meus alunos estão participando das atividades não presenciais, né? Isso é um exemplo, tá, gente? Eu não estou dizendo que é só isso, tem um pouco mais, mas não tem tantos. Então, se eu estiver dizendo que um meio está participando, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu peguei os 28 alunos, juntei eles e dividi em duas partes, né? Uma parte deles está participando, a outra parte não está participando, certo? Eu posso dizer para você assim, olha, eu ia comer uma maçã na hora do intervalo, aí meu amigo estava comigo e ele estava com fome, e eu dei a metade da minha maçã, eu dei um meio da minha maçã. Outra forma fracionária, mas aí eu estou trabalhando com outras, né, com outra figura. Eu não estou trabalhando mais com quantidade, eu estou trabalhando com alimento. Então, eu vou pegar esse alimento, essa maçã, vou dividir ela exatamente no meio. Eu vou pegar um meio, dou para o meu amigo, e o outro um meio eu como, certo? Então, vocês percebem que a fração, ela vai ser utilizada aonde eu tiver o número, aonde eu tiver uma quantidade, aonde eu tiver uma figura, um objeto que eu possa dividir em partes, eu posso representar essas partes com o número fracionário.
certo? Então, na outra aula, a gente aprendeu como é que a gente faz a leitura desses números. Então, só para a gente não esquecer, 3/4, 1/3, 2/5, 4/6, 3/8, 5/8. Se eu tivesse aqui, ó, esse número aqui, como é que eu ia ler mesmo? 5/12. Lembram? Depois do 10º, aí eu acrescento a palavrinha avos na frente, tá? Só para vocês lembrarem, tá bom, gente? Que é importante a gente fazer a leitura dos numerais, né? A gente saber o que a gente tá fazendo, saber entender o número de uma forma completa, não só um pedacinho dele, tá bom? Olha lá, então, nós, nos livros, geralmente, o número fracionário vai aparecer assim, na horizontal. Mas nas atividades, no caderno, geralmente a gente utiliza essa forma vertical aqui, ó. Essa forma em pé, para escrever o número fracionário. E aí, é a mesma coisa, tá, gente? Aqui eu leio 3/4 e aqui eu leio 3/4 também. É apenas uma forma... Uma outra forma de representar, mas é a mesma coisa. Representa a mesma coisa, a gente lê do mesmo jeito, tá? E aí, quando eu tenho esse numeral, eu preciso identificar o que significa essa parte, o que significa essa parte do numeral. Então, eu já entendi que a minha fração é um pedaço de algo inteiro. Mas qual que é o pedaço? Então, eu vou ensinar vocês. Olha lá. Então, esse número aqui, a gente chama ele de denominador. Ou ao contrário, esse número aqui a gente chama de numerador. Desculpa, gente. Ai, como é horrível escrever aqui. Numerador. E esse número de baixo a gente chama de denominador. Então, o que que significa o numerador e o denominador? O denominador, gente, ele representa a quantidade de partes que eu dividi o meu inteiro. Então, aqui inicialmente, eu tinha uma figura inteira. Ai, meu Deus. Reta, né? Não assim torta, mas ela era inteira, certo? E aí eu vim e dividi essa figura em pedaços. Essa parte aqui, ó, essas linhas que estão marcando, estão dizendo que são pedaços dessa figura que eu tinha anteriormente, tá? Anteriormente eu tinha uma figura inteira e aí eu dividi ela em pedaços. Em quantos pedaços eu dividi essa figura? Eu dividi ela em 4 pedaços, ó, porque tem 1, 2, 3, 4 pedaços dentro dessa figura, certo? E aí, tá me dizendo que dos 4 pedaços que eu dividi a minha figura inteira, eu comi 3 pedaços. Eu utilizei 3 pedaços. Então, 1, 2, 3. Então, eu comi 3/4. Sobrou quanto? Sobrou 1/4, certo? E qual é o meu inteiro? O meu inteiro representado em fração é 4/4. Porque 4/4 é igual a 1. Por que é igual a 1? Porque se eu tenho 4 e como 4 pedaços, eu tenho um inteiro, certo? Então, 4/4 é igual a 1 inteiro, porque 4 dividido por 4 é 1, tá? Então, aqui eu tenho a representação dos 3/4. Então, eu dividi um inteiro em 4 pedaços. O meu denominador, o número de baixo, representa a quantidade de pedaços que eu dividi o meu inteiro, tá? E eu comi, usei
marquei é o diferente, né? O diferente são 3 pedaços, que é o meu numerador, ok? Certo? E a fração, gente, eu posso utilizar ela para dividir objetos, para dividir alimentos, para dividir figuras, para dividir quantidades, tá? Eu sempre vou utilizar esse mesmo processo. Eu posso até dizer que eu tenho aqui uma certa quantidade inteira e dividir essa quantidade em 4 pedaços, né? Mas ela não serve apenas para o desenho. O desenho, a figura é uma representação, né, da fração, do que eu posso fazer com a fração. Eu preciso ter essa compreensão, tá bom? Certo? Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Marcela precisa pintar a parte indicada pela fração em cada uma das figuras. Ajude-a nessa tarefa. Então, vocês vão ver, vão observar que o número de baixo vai ser sempre um número em que as figuras foram divididas. Então, vocês vão pintar o número de cima. É interessante, gente, é legal que vocês façam do jeito que eu fiz aqui, tá? Monte a fração, né? Coloque ela na vertical e coloque quem é o numerador e quem é o denominador. E aí depois vocês pintam, ok? Vamos para o próximo? Na próxima, gente, vocês tinham que... a Marcela, observando as figuras, verificou que em algumas delas estava pintada a quarta parte. O que é esse pintar a quarta parte? Pintar a quarta parte significa que ela dividiu a figura em 4, né, e pintou uma parte dessa figura. Se, por exemplo, ela tiver dividido a figura em mais 4, ó, ela dividiu em 4 inicialmente, depois ela dividiu em 8 e ela pintou 2, significa que ela também pintou a quarta parte. Como assim, professora? Olha, se ela pegou lá um retângulo ou um chocolate e dividiu em 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deixa eu apagar aqui essa outra parte para ficar mais bonitinho, senão fica feio. Não pode ficar muito maior, que eu tenho que ter a compreensão. Ih, apaguei tudo. Eu preciso ter a compreensão, deixa eu tentar fazer de novo, que a minha fração, o meu desenho fracionário, ele tem que ter o mesmo tamanho, para eu dizer que é a fração. Se ele não tiver, às vezes ele não tem o mesmo formato, mas ele precisa ter o mesmo tamanho, tá? Por quê? Porque a fração é uma divisão de pedaços iguais. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4. Ficou mais ou menos igual. Aí, ela pintou um pedacinho desse. Aí, ela pintou a quarta parte, porque ela dividiu em 4. Mas, se de repente, ela pegou a mesma figura e ao invés dela dividir só em 4, ela resolveu dividir em 8. Ela fez mais um risquinho aqui. Aí ela dividiu em 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para comer a mesma quantidade que ela comeu aqui em cima, então ela vai ter que comer 2 pedacinhos desse. Então, no caso, se o inteiro dela fosse dividido em 8, a quarta parte seriam 2 pedacinhos, seria 2 oitavos. Se fosse 4, 1 quarto, um pedaço só. E se fossem 8, 2 pedacinhos. Se fossem de 16, né, 4 pedacinhos. Se fossem 12, 3 pedacinhos. Então, a quarta parte é isso. Você vai dividir o número de pedaços que foi dividido e vai ver o número que foi pintado. Dá como resultado 4? Se der como resultado 4, é a quarta parte. Por exemplo, aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4. Comeu um pedaço. Então, ela comeu a quarta parte? 4 dividido por 1 é 4. Então, tá certo, ela comeu a quarta parte. E aqui, ó, em quantas partes foi dividida essa figura? Foi dividido em 1, 2, 3, 4, não tá o risco, mas foi dividido, ó. 3, 4, 5, 6.
Quantos pedacinhos ela comeu? Ela comeu apenas um. Então, ela comeu a quarta parte? Não, né? Ela comeu só um pedacinho só dos 6, né? Se a fração ela vai representar todo aqui, são 6 pedaços, né? Não foram só 5, foram 6 pedaços. Mas aí ela não é a quarta parte. Agora, digamos aqui nessa figura, na F. Então ela vai ter lá a divisão dela seria a menor divisão, seria, eu acho que esse triângulo menor aqui. Vamos tentar fazer um risco aqui para poder visualizar como que seria a menor figura dela. Aqui, aqui e aqui. Então, o desenho completo seria esse aqui. Quantos pedaços ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos pedaços comeu? Comeu 1, 2. Então, aqui é a quarta parte, porque 8 dividido por 2 é igual a 4, que é esse mesmo caso aqui, ó. Dividiu inteiro em 8 e comeu 2 pedaços. Aqui também, ó, o inteiro dela está dividido em 8 partes e ela comeu 2 partes. Tá bom, gente? Então, vocês precisam conseguir identificar, tá? Não é tão simples, por isso que precisa prestar atenção. Essa parte que está pintada, ele vai demonstrar para você quantos pedaços foi cortado o seu inteiro. Porque aqui no caso, ó, não tem o tracinho aqui. Mas como esse pedacinho que ele comeu é bem pequenininho, a gente já percebe que não foi, né? Não é inteirão assim. Precisa fazer mais um risquinho para eu poder entender a figura, certo? Agora de baixo, ele já traz tudo pintadinho pra gente. E aí a gente vai ter que dizer, ó, a Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte. Agora, tudo que ela tem de inteiro, da divisão do inteiro, dividido pelo que ela pintou, tem que dar 3. Não é mais quarto. Não é mais quarta parte. Agora é a terça parte. Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte de cada figura. Você acha que ela acertou? Vamos ver? Olha lá, nessa primeira. Vamos ver em quantas partes ela dividiu inteiro e quantos ela pintou. Aí a gente divide um pelo outro e vê se dá 3. Combinado? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ela tinha um inteiro que foi dividido em 12 pedaços. E ela pintou 1, 2, 3, 4. Então, 12 dividido por 4, que dá exatamente 3. 3 vezes 4, 12. 12 tira 12, nada. Então, aqui ela pintou realmente a terça parte. Tudo você vai fazer dessa forma. Você vai contar tudo, vai pegar o numeral e vai dividir por aquele que está pintado. Se aquele que está pintado, se o resultado der 3, é a terça parte. Se não der 3, não é a terça parte. Tá bom? Eu sei que ainda, né, é difícil de ter essa compreensão, porque essa é uma matéria que exige bastante abstração da gente. O que é abstrair? Abstrair é esse poder que a gente tem de imaginar algumas coisas, né? Nem a professora fez aqui, ó, não tinha um risco aqui, mas por eu entender que ele pintou um pedacinho aqui, então eu entendo que ele não dividiu assim inteiro, né? Porque se isso aqui é uma divisão fracionária, a fração parte de que princípio? De que todos os pedaços estejam do mesmo tamanho. Se não tiver do mesmo tamanho, não é uma fração, né? Então, a pessoa que fez a atividade, ela fez de propósito, ela não mostrou para você qual foi a divisão real, mas se ela mostra, ela deu uma pista, ó, cada pedacinho tem esse tamanhinho aqui. Então, se cada pedacinho tem esse tamanhinho, esse que ela propôs aqui não pode ser a divisão correta. Tem que ter mais um risco aqui, para cada pedacinho ficar igual, ficar desse tamanhinho aqui. Entenderam?
Então, isso é abstrair. A professora fez o quê? A professora não viu o risco, mas eu imaginei, pelo que ela me mostrou aqui, que tem mais, seria mais dividido. Então, eu abstraí. Aqui também, eu abstraí. Então, para a gente entender a fração, a gente precisa começar a entender o que seria essa abstração. Então, a abstração é a gente partir de um princípio e a gente entender, a gente conseguir visualizar, mesmo sem a gente ter a figura ali na frente da gente, tá? Então, é normal que vocês sintam um pouquinho de dificuldade, porque o cérebro de vocês ainda não tem essa capacidade total de abstrair, mas aos poucos a gente vai trabalhando para que vocês consigam aí dominar essa habilidade, tá bom? Então, olha, aqui é simples, conta e divide quem está, quantas partes foi dividida, por quantas partes foram pintadas. Se o resultado der 3, é a terça parte que foi pintada. Se não der 3, não foi a terça parte que foi pintada. Certo? Então tá, pessoal. Eu espero que vocês tenham sucesso nas atividades. Se tiver dúvida, procurem os professores. Prestem bastante atenção nas aulas, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até quinta-feira, que é o nosso dia de correção.